Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as dietas para perda de peso. Dieta low carb, dieta mediterrânea, dieta cetogênica, jejum intermitente, etc. Quando que o médico deve prescrever e como ele deve abordar os seus pacientes em relação ao assunto dieta. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. E aí, só te dando, né, um contexto aqui, eu não sei você, mas eu, durante a minha formação médica, tanto durante a faculdade, mas também, né, nos meus anos de formação complementar, na parte de endocrinologia, eu sempre fui exposta, assim, a um aprendizado da parte de tratamento medicamentoso. Essa questão de dieta, ela sempre ficou, né, meio que de lado, vamos dizer assim. Então, a verdade é que eu não aprendi durante a minha formação como abordar a parte de alimentação para os pacientes. Então, e se a gente considera a importância, a relevância da obesidade, então a gente vê que assim é uma realidade na prática, né? Na nossa atuação médica, a necessidade de conduzir as pessoas em relação à perda de peso. Não apenas os médicos endocrinologistas, mas médicos de diversas outras áreas são expostos a essa situação, a essa necessidade de abordar as pessoas, os pacientes que os procuram, né? E daí, o que acontecia comigo lá no início? Então, assim, eu não tive uma formação nessa parte sobre como me portar, como orientar, como falar sobre isso. E aí, eu fui para a realidade prática, né? E aí os pacientes começam a chegar. E aí eu comecei a encontrar dificuldade nisso. No começo eu nem sentia a dificuldade, né? Eu pensava, não, tá tudo bem, eu vou aqui conduzir a parte médica e essa parte de dieta fica para nutricionista. Em geral, a gente costuma fazer dessa forma, né? Era assim que eu fazia. E aí, o que começou a acontecer? Os resultados começaram a não chegar. Tipo assim, quando os pacientes retornavam para o segmento, para o acompanhamento, o que eu encontrava eram pacientes que não estavam tendo resultado. Simples assim. Eu não sei se você se identifica com isso, mas essa tem sido uma grande dificuldade, né, dos colegas médicos, e que reflete uma grande realidade do grande desafio que é o tratamento da obesidade. E aí, mas isso começou a acontecer comigo lá atrás, há 20 anos atrás, há 21 anos atrás. Mais precisamente, né, no início da minha carreira. E aí, como eu comecei a identificar isso, eu comecei a criar estratégias para conduzir os meus pacientes de tal forma que os resultados pudessem chegar. Então, e aí a coisa começou a funcionar. E aí eu comecei a compartilhar isso com os meus alunos, né, médicos, então, tanto num contexto de preceptoria, quanto num contexto como professora, enfim. E aí é isso que eu venho compartilhando ao longo dos anos e aprimorando, aprendendo cada vez mais. Então, é isso que eu vou dividir com você hoje aqui nessa aula. Ou seja, hoje a gente vai falar sobre como o médico deve abordar o tema dietas dentro do contexto de um paciente que tenha procurado para perder peso, diante de um contexto, então, de obesidade ou sobrepeso, em um contexto de
orientação para o paciente, né? Um tratamento para perda de peso, beleza? E aí nós vamos fazer isso através de um caso clínico. Então vamos trazer uma situação real aqui para nossa discussão. Então nós estamos diante de uma paciente do sexo feminino, ela tem 47 anos. E ela chega para consulta querendo perder peso. Essa é a primeira consulta dela conosco. No exame, o que a gente identifica é que essa paciente tem um sobrepeso. Ela tem um IMC de 29 e uma circunferência abdominal de 92 centímetros. Olha, ela não tem nenhuma comorbidade, tá bom? No exame físico não tem nada que chame atenção. É uma mulher rígida, então, né? De boa saúde, sem comorbidades, que tem um quadro de sobrepeso e um desejo de emagrecer. Ela conta que ela já usou vários medicamentos ao longo aí do tempo, né, dos últimos anos, sem sucesso. E aí, inclusive, ela conta que já procurou vários médicos e tudo. Algumas vezes perde alguns quilinhos, né? Perde uns 3, 4 quilos, depois reganha. E ela comentou também que já esteve em nutricionista, mas a experiência dela não foi muito boa, porque a nutricionista a orientou uma dieta impossível, nas palavras dela. Então, a paciente disse, olha, a dieta que a nutricionista me orientou simplesmente era impossível. E eu perguntei, mas por quê? Né? Aí ela disse, porque ela me falou para comer umas coisas que eu, primeiro, não gosto, tem coisas que eu nem conheço, que eu nunca nem provei, coisas que eu não, assim, não fazem parte da minha vida, que eu não estou disposta. Aí eu perguntei, por exemplo, o quê? Ela falou assim, não, porque ela me fez uns cardápios lá e aí era assim, no almoço eu tinha que comer quinoa. Daí eu, poxa vida, eu não gosto, eu acho que é um negócio que não tem gosto de nada. Enfim, também tinha umas coisas assim, no meio da manhã você tem que comer 3 castanhas. Eu falei assim, eu vou ficar contando 3 castanhas para comer. Enfim, então ela não gostou, ela não se adaptou, né, a essa dieta impossível. E aí, então, ela resolveu fazer a alimentação dela segundo critérios próprios e não quis seguir as orientações da nutricionista. Então, esse é o contexto, essa é a paciente que chegou para você. E daí, veja bem, muitas vezes a gente se depara com pacientes que nunca tentaram perder peso, tem uma obesidade importante ou tem um sobrepeso associado a comorbidades, enfim. E aí você vê ali um contexto em que a perda de peso ela vai muito além da questão estética, né? Então ela claramente, nitidamente, a perda de peso vai ajudar essa pessoa a controlar vários problemas que ela muitas vezes já tem, né? Problemas de saúde. Então, o manejo ali já é assim, primeiro, você tem mais facilidade no convencimento da pessoa em relação à importância, né, das estratégias para emagrecer. E muitas vezes você vai lançar mão de um medicamento que possa ajudar na perda de peso e tudo mais. Enfim, aí você tem um contexto ali. E muitas vezes a perda de peso é um dos elementos, mas existem outros elementos envolvidos, por exemplo, o controle da glicose, um controle de pressão, enfim, outros fatores envolvidos. Então, muitas vezes a questão perda de peso, ela meio que fica um pouco diluída
no meio das outras coisas. Então, e isso faz com que, às vezes, certos aspectos importantes te passem despercebidos, né? Então, eu trouxe aqui hoje um caso em que a questão perda de peso é absolutamente o foco, o foco, né? Então, e aqui, o que acontece? A paciente, ela traz um desejo de perder peso, mas, assim, a gente não vai entrar no mérito de uso de medicamentos, tá? Porque o nosso foco aqui hoje é falar sobre a orientação médica, então, como que um médico deve abordar a questão dieta, tá bom? Ou seja, para a gente realmente focar nesse aspecto, no que é importante e nas eventuais ciladas para que você não caia nelas, né? Então, a ideia aqui é essa. E então a gente não vai entrar nesse mérito de uso de medicamentos. Mas a gente está diante de uma paciente aqui que já tentou emagrecer várias vezes, inclusive usando medicamentos, sem sucesso. Tá bom? E aí, beleza, e agora? Então, como que a gente vai abordar essa paciente? Antes de mais nada, eu preciso te falar um pouquinho sobre alguns conceitos que são essenciais. Às vezes, as coisas, elas são tão raiz que a gente nem sabe que a gente não sabe. Então, é com esse pensamento que eu vou falar sobre esses conceitos aqui. O primeiro deles é sobre o papel da dieta no emagrecimento. Olha só, gente, para uma pessoa perder peso, a base da perda de peso é a criação de um balanço energético negativo. Mas isso parece bem óbvio, né? Para a pessoa emagrecer, ela vai precisar de um balanço energético negativo. Faz sentido. Então, faz sentido, mas na prática, muitas vezes a gente meio que quer fugir disso. Então, o que significa criar um balanço energético negativo? Significa, no frigir dos ovos, significa diminuir a entrada de calorias, né, a ingestão energética, ou aumentar o gasto energético, para que esse balanço, né, o balanço final seja negativo e com isso a pessoa consiga perder peso. Olha só, em outras palavras, para uma pessoa emagrecer, ela vai precisar reduzir a ingesta de calorias. Simples assim. Simples assim. Então, se a pessoa vai precisar reduzir a ingesta de calorias, necessariamente a gente vai precisar mexer na alimentação dela, na dieta, no padrão alimentar. E isso vai para além dessa simplicidade. Por quê? Porque os medicamentos, todos os medicamentos que já foram desenvolvidos até hoje, que têm o objetivo de ajudar uma pessoa a perder peso, todos eles levam em consideração que a pessoa seja submetida a um padrão alimentar, a uma dieta. Ou seja, todos os medicamentos, por princípio, eles servem para ajudar a pessoa a adquirir um padrão alimentar compatível com o peso que ela quer ter, ou compatível com perda de peso, compatível com balanço energético negativo. É isso mesmo. Todos os medicamentos, inclusive os mais modernos, né, os mais novos, inclusive aqueles que a gente ainda nem tem no nosso meio.
eles partem desse princípio. Todos os estudos sempre são associando medicamentos à dieta. Além disso, para a gente, então eu estava falando do balanço energético negativo, eu também mencionei sobre aumentar gasto energético. Aumentar gasto energético, na prática, significa movimentar o corpo, né? Fazer exercícios. Os exercícios, eles têm um papel, né, em executar isso, aumentar o gasto energético. No entanto, a diminuição da ingesta de energia tem um papel que é mais que vai na frente, né? Que aparece muito mais, principalmente no início. Então, para uma pessoa perder peso, ela vai precisar de um balanço energético negativo, e o balanço energético negativo, ele é alcançado primordialmente pela redução da ingesta calórica, ou seja, pela dieta. Os medicamentos ajudam nisso. O aumento do gasto energético faz parte disso, que seria basicamente pelo exercício. O medicamento também pode contribuir a aumentar o gasto energético, mas em geral os medicamentos contribuem mais com a diminuição da ingesta energética, tá bom? Mas então, existe um papel para cada um desses fatores, sendo que a dieta, em última análise, ela é o centro, ela é o coração. É isso mesmo. E aí, se a gente pensa que a dieta é o centro, é o coração, é o aspecto mais importante, então, qual seria o papel do médico, né? Um médico que é procurado para ajudar uma pessoa a emagrecer. Então, o papel do médico, ele não pode ser, nesse contexto aqui, né, em relação à dieta, ele não pode ser de terceirizar. Porque se o médico simplesmente terceiriza, né, fala, não, aí você procura uma nutricionista. Então, se a coisa mais importante do tratamento, ele não aborda, ele terceiriza, as chances do resultado vir ficam muito menores. E isso não significa dizer que o papel do nutricionista não seja importante. O papel do nutricionista é super importante, é super valioso. No entanto, o que eu estou dizendo aqui é que o médico não deve terceirizar completamente esse aspecto, porque se ele faz isso, se ele fala, então, a pessoa quer emagrecer, eu vou passar um remédio. Depois a dieta, a nutricionista cuida. Então, se ele faz assim, ele está desmerecendo o papel primordial que a dieta tem no contexto de perda de peso. E aí, com isso, as chances do paciente dele ter resultados caem. Então, a ideia é, o médico precisa, sim, ter uma postura em relação à orientação sobre dieta, que, aliada ao papel profissional do nutricionista, vai ser o melhor dos mundos. Porque daí a gente está fazendo a atenção multidisciplinar, que, no frigir dos ovos, vai beneficiar o paciente. Mas se o médico simplesmente delega, né, e sem entrar nesse mérito, até a importância disso fica menor. A importância, por exemplo, da nutricionista. Ou do nutricionista, né? Mania de falar a nutricionista. Então, assim, o que acontece? Se o médico dá a real importância para o tema dieta,
paciente também vai dar. E aí, quando o médico diz, olha só, então a gente vai precisar de um acompanhamento nutricional com um profissional especialista nisso, né, com um nutricionista, daí o próprio paciente tem muito mais chance de aderir e de procurar um nutricionista e de criar um acompanhamento ali, né? Porque a gente está falando de uma condição crônica, a obesidade é uma doença crônica que vai requerer, então, um acompanhamento, um segmento. Então, as chances de sucesso, elas são muito maiores na pessoa que adere, que acompanha, né? Que faz o segmento. Então, para que a gente consiga obter, o que a gente quer no final das contas? A gente quer que o nosso paciente tenha resultados. A gente quer que o nosso paciente ou a nossa paciente chegue no local pretendido, né? Que ela perca peso, que ela atinja o peso ideal. E aí, para isso, a gente vai precisar que essa pessoa fale a mesma língua que você, que ela entenda o que você fala. Então, o que você fala precisa ser claro. Se a dieta é o coração desse tratamento, então você mesmo precisa dar a devida importância à dieta, né? E considerá-la como o tópico número 1 nessa abordagem, nesse tratamento. E aí, mais uma vez, sem desmerecer, muito pelo contrário, valorizando o papel do profissional nutricionista, certo? Então, esses dois primeiros conceitos, né, eles vão setar a sua mentalidade. É como que você entende o tratamento da obesidade, porque se é assim que você entende, é assim que você vai se portar, é assim que você vai transmitir a sua comunicação, tanto verbal como não verbal. E aí é assim que o paciente vai entender como deve ser esse tratamento, esse acompanhamento. Beleza? E agora eu vou te falar um pouquinho sobre conceitos mesmo das dietas em si. A primeira coisa que eu preciso te falar é o seguinte, é que os diferentes tipos de dieta apresentam resultados comparáveis, parecidos, semelhantes em relação à perda ponderal. É isso mesmo. Se você falar dieta low carb, dieta mediterrânea, dieta do sol, da lua, do não sei o quê, enfim, né? A maioria delas vai ter resultados que são comparáveis, porque o que faz diferença mesmo é a restrição calórica que aquela dieta faz. Então, isso é muito mais importante do que a composição de macronutrientes. Tipo assim, não, porque a dieta low carb, né, tem pouco carboidrato, a outra tem menos gordura, pouca gordura, a outra é mais rica em fibras, enfim. Isso daí tem pouco impacto. O que impacta mesmo é a restrição de calorias. E olha só, tem um aspecto interessante em relação a essa história de restrição de calorias, que é o seguinte, uma restrição de 500 calorias por dia. Então, por exemplo, se a pessoa faz uma alimentação rica em calorias, né? Ela está lá ingerindo 3.000 calorias por dia. E aí, se ela fizer uma restrição e passar a comer 2.500 calorias, ou seja, nem é uma restrição assim tão grande, né? Se restringir 500 calorias por dia. 500 calorias por dia, no final de uma semana, vão ser 3.500 calorias, certo?
Se a pessoa restringir 3.500 calorias por semana, isso representa 450 gramas de proteína, ou seja, é quase meio quilo de gordura. Eu falei proteína, se eu tiver falado proteína, eu falei errado, tá bom? É gordura. Isso representa quase meio quilo de gordura, ou seja, se a pessoa restringir 500 calorias por dia, ao final de uma semana, ela, teoricamente, perderia meio quilo. Olha só, isso é bem interessante, né? É lógico que eu preciso te falar que a perda de peso, ela não é um processo linear, já que a gente tem vários mecanismos compensatórios no organismo, né, para tentar recuperar, enfim. Então, na verdade, a perda de peso não é linear. Então, assim, não dá para a gente usar essa matemática e falar se restringir 500 calorias por dia, ao final de um mês a pessoa vai perder 2 quilos. Isso não é assim tão linear e tão certinho, porque a gente tem mecanismos compensatórios, a gente tem um monte de coisa envolvida, mas o fato é que esse raciocínio nos dá uma noção de que restrição calórica impacta, né, no peso corporal. Então, isso serve como um norte para a gente entender como que as dietas funcionam, né? Como que esse balanço energético negativo acontece mesmo na prática. E aí, eu estava te falando que não é a composição da dieta, então não é o tipo de dieta que é o grande determinante do resultado. O grande determinante do resultado, na verdade, sabe o que é? É a aderência. É a aderência. Então, o paciente, a dieta que o paciente adere, que ele consegue sustentar, né, que ele consegue manter, que ele consegue incorporar na vida dele, é a que funciona. É isso que é o grande segredo aqui dentro da orientação alimentar para a pessoa perder peso. O grande segredo a questão está na aderência. Portanto, você, colega médico, você precisa individualizar a conduta. Diante de cada paciente, você precisa fazer uma leitura de qual o tipo de dieta que essa pessoa vai conseguir colocar em prática, que ela vai aderir e que ela vai manter, que vai virar um novo padrão de vida para ela, que no médio e longo prazo ela vai conseguir sustentar. Ainda que não 100%, tá bom? É claro, a gente está falando de vida real. Então, assim, no início a pessoa está mais engajada e tudo mais, a tendência é ela conseguir aderir melhor. Com o passar do tempo, né? Principalmente depois que ela já conseguiu perder peso e tudo, vai haver uma certa acomodação. E algumas coisas não vão ficar tão perfeitas, mas também não é necessário que isso aconteça, né? Então, o grande segredo é qual a dieta que você deve recomendar para o seu paciente? Aquela que tiver maiores chances do seu paciente aderir e manter ao longo do tempo. Então, diante desses conceitos, vamos voltar para a nossa paciente. Nós temos aqui uma paciente de 47 anos que tem um sobrepeso e ela veio para uma primeira consulta contando que já usou vários medicamentos, já tentou, já foi nutricionista, já fez várias coisas, mas não consegue emagrecer. E aí, então, como que a gente vai abordar essa questão, né, da dieta? Vamos lá. Primeira coisa, a gente vai precisar detalhar para entender as preferências dela, saber quais que são os alimentos, né, que ela gosta mais, o que ela gosta, o que ela não gosta, para a gente ver aonde que ela se encaixa, se ela se encaixaria melhor
em uma dieta mediterrânea, se ela se encaixaria melhor em uma low carb, ou se eventualmente ela não se encaixaria melhor em uma dieta cetogênica, que nada mais é do que uma low carb mais power, né? Com mais restrição de carboidratos, ou será que ela não seria uma candidata a um jejum intermitente? Isso depende do padrão de vida da pessoa, né? De comportamento, para a gente entender o que se encaixa melhor. Então, em geral, as mulheres, só para dar um exemplo aqui, mas isso é absolutamente individualizado, você vai precisar conversar com a paciente para você pegar aí entender o padrão dela, né, para você ver qual tipo de dieta se encaixaria melhor. Mas, de uma maneira geral, é mais comum a gente ver mulheres que têm um padrão alimentar, assim, mais de carnes brancas, de gostar de pratos coloridos contendo vegetais, né, salada, essas coisas, de gostar de pratos menos gordurosos, né, assim, menos predileção por tipo churrasco, carne gorda, essas coisas, mas que costumam, em geral, as mulheres muitas vezes preferem as massas, ou então tem aquelas que não são poucas, né, que amam os doces, doida por chocolate, como é o caso dessa paciente aqui. O grande pecado dela é que ela adora doces e ama chocolate. Mas o padrão alimentar dela, de uma maneira geral, ela gosta de frutas, ela come verduras, ela prefere carnes magras. Então, a nossa paciente aqui, ela é meio que um protótipo, assim, né? Boa parte das mulheres é assim. Para ela, uma dieta mediterrânea é mais atrativa, é mais passível de ser colocada em prática e de uma forma definitiva do que uma low carb, por exemplo, né? Então, para ela, esse caminho seria mais interessante. Os homens, muitas vezes, eles gostam de churrasco, enfim. Então, para eles, a gente restringir os carboidratos, muitas vezes é mais fácil. Então, se ele tiver a liberdade, né, da carne vermelha, da carne gorda e tudo, e ele precisar sacrificar as massas, para eles, nesse contexto, é mais fácil. Então, muitas vezes, uma dieta low carb, ela vai funcionar melhor, ela tem mais chance de aderência para esse grupo, né, de homens, enfim, de pessoas que gostam de carnes vermelhas e tudo mais. Então, uma pessoa que, só para continuar aqui nesse cenário aí de possibilidades, uma pessoa que tem um padrão de, não toma café da manhã, a primeira refeição do dia, se deixar por ela, é o almoço. Essa é uma pessoa que é uma potencial candidata a um jejum intermitente. É uma pessoa que passa muitas horas sem se alimentar, então criar um padrão de jejum intermitente não seria difícil, né? Uma pessoa que não toma café da manhã, por exemplo, né? Então, ou seja, você poderia pensar em um jejum intermitente, por exemplo. Então, assim, a definição da dieta, ela vai precisar disso. Então, vai valer a pena você, colega médico, separar alguns minutos da sua consulta para investigar qual que é o padrão alimentar dessa pessoa, para que você tenha uma noção do que poderia funcionar melhor, né, dentro dos vários grupos de dieta. Uma outra coisa importante, então, assim, o padrão da pessoa tem a ver com esse padrão de hábitos, mas que também engloba você verificar o padrão comportamental. Será que existe ali algum contexto de
ansiedade ou de depressão ou distúrbios do sono. E olha, eu estou falando isso não só para você, porque o médico está acostumado, não, eu vou ver aqui se tem alguma ansiedade, alguma coisa, para ver se essa pessoa não tem um padrão beliscador, padrão não sei o quê, para eu pensar num medicamento melhor. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de você identificar um padrão de comportamento, porque se existir um padrão, para você abordá-lo individualmente. Então, assim, uma pessoa que está num contexto de depressão, abordar aquilo ali vai ajudar muito na perda de peso. Então, um suporte, né, que pode merecer um acompanhamento médico ou não, mas às vezes um suporte emocional, multidisciplinar aqui, né, falando de acompanhamento psicológico, de abordagens terapêuticas não medicamentosas, né? Existem várias possibilidades. Da mesma forma, a questão ansiedade. E da mesma forma, os distúrbios do sono. Porque uma pessoa que não dorme bem, ela tem mais fome, ela come mais. A tendência é ela ingerir uma quantidade de calorias nas 24 horas maior do que a pessoa que dorme bem, que tem um sono reparador. Então, abordar esse aspecto comportamental, então, faz parte dessa individualização, porque não adianta nada você escolher o melhor remédio, você escolher a melhor dieta e a pessoa ter um padrão comportamental desfavorável ali, que não é abordado. Daí aquilo ali vai fazer falta. E o resultado final vai ficar comprometido. Então, é essa individualização para você buscar os aspectos e aí sim você chegar ao final da sua consulta, que é a prescrição. E aí, como que deve ser, né? Então, como que você deve orientar? Olha só, primeira coisa, número 1, dieta. Prescreva. Daí, inclusive no papel. Tipo assim, você entendeu que para essa pessoa é mais interessante um padrão de dieta mediterrânea? Então, faça uma orientação breve. E aí diga para ela, olha só, os detalhes sobre isso não são comigo, né? A profissional nutricionista é a pessoa indicada para te trazer todo um contexto em relação a isso, para te dar orientações de cardápio, enfim, né, para te dar todo um suporte, uma orientação muito mais aprofundada. Porém, esse daqui é o elemento coração do nosso tratamento. Então, por isso eu estou colocando aqui para você por escrito. Então, olha, um padrão alimentar, resumidamente, né? Com hábitos de, por exemplo, de low carb, né? Reduzir os carboidratos e colocar, ficando livre para as proteínas. Ok, coloque lá, número 1. Número 2, a nutricionista para orientações aprofundadas. Isso é o número 1, na hora que você entra na fase, né? Porque a consulta médica tem as suas etapas. E a parte final da consulta é o quê? É a orientação, é a prescrição. Então, você, na sua prescrição, você começa com a orientação sobre dieta, sobre comportamento. Então, aonde que você precisa mexer, o que você identificou que é necessário ser abordado, você aborda aqui. E aí, depois disso, daí você vem com os medicamentos. Se você for prescrever algum medicamento para essa paciente. Então, número 1, dieta. Número 2, comportamento. Número 3, medicamentos. Nessa ordem, certo? E aí, as chances de a sua paciente retornar
já com resultados ou se encaminhando para ter resultados e manter o acompanhamento e chegar e alcançar os objetivos, as chances aumentam muito. E isso acaba se revertendo para você também, né? Então é aquele ganha-ganha. Tipo, a paciente é beneficiada com bons resultados no tratamento e isso volta para você, que vai ter o retorno por aquele, né, tanto o retorno de reconhecimento, que a paciente vai te reconhecer como capaz, o retorno financeiro também, porque, né, a paciente que está mantendo ali um acompanhamento com você, e também pela possibilidade de você ter muito mais pacientes te procurando, porque daí, né, enfim, aí você ajuda mais pessoas e mais pessoas com um resultado positivo. Isso é um ganha-ganha e que se reflete em toda a comunidade. Beleza? Então, é assim que você, colega médico, deve abordar, que é assim que deve ser a sua postura diante da orientação dos vários tipos de dieta para a pessoa emagrecer.